A igreja agora tem paz, né, desde Constantino, e ela está se organizando, administrativamente falando, vamos colocar assim, com as dioceses, tudo. Tudo, então, parece estar caminhando relativamente bem para a igreja em todo o mundo. Mas, no Oriente vai surgir, né, vai aparecer um homem pregando um monoteísmo, uma fé monoteísta, e esse monoteísmo vai se espalhar pela pregação do Alcorão, né? Esse homem é Maomé ou Mohammed, e a pregação, né, a ascensão da pregação de Maomé vai mudar todo esse cenário que a gente estava vendo, então, de paz, vamos colocar dessa forma. Então, quem era Maomé? Ele era de uma família árabe, ele morava na cidade de Meca. Seu pai morreu antes do seu nascimento e sua mãe morreu quando ele tinha por volta dos 6 anos ali. E então ele foi criado por um tio. Ali, como que funcionava a questão, né, árabe, em termos de religião? Eram várias religiões ali diferentes. A gente tem judeu na Arábia, a gente tem cristãos, inclusive o cristianismo árabe, ele é do século I, é um dos cristianismos mais antigos que a gente tem, porque a gente vê, segundo Atos dos Apóstolos, Paulo passou um tempo na Arábia, ou seja, já haviam cristãos ali desde o século I. E, é claro, também tinha o politeísmo árabe ali muito presente, e ainda era muito forte na época de Maomé. Ou seja, ele teve contato com uma diversidade religiosa muito grande, mas ele era mais próximo do judaísmo e do cristianismo. Inclusive, um tio da esposa dele era um cristão assírio. Então, ou seja, ele teve muito contato com essa diversidade religiosa, mas principalmente com o judaísmo e com o cristianismo. E ele tinha o costume, então, de fazer certos retiros espirituais. Ele saía da cidade, ia para as montanhas, ia lá fazer as orações dele, meditava, vamos colocar dessa forma. Ele fazia esses retiros espirituais dele. E um desses retiros, segundo o Alcorão, Maomé estava lá nessa montanha e o anjo Gabriel apareceu para ele. Então, o mesmo anjo que aparece para Zacarias, né, o pai de João Batista, dizendo, olha, você vai ter um filho. O mesmo anjo que aparece para Maria, anunciando o nascimento de Jesus, segundo o Alcorão, aparece para Maomé, né, para Mohammed, e anuncia a ele, né, ele diz para Maomé recitar, melhor dizendo, o que ele disser, a mensagem que ele estava transmitindo. Então, o anjo Gabriel envia, né, Mohammed como um pregador da mensagem do único Deus verdadeiro. E é muito interessante que a gente pega Maomé, ele tem um estilo muito semelhante ao dos profetas do Antigo Testamento, porque ele está num contexto muito próximo, geograficamente, né, ali da questão da Palestina, tudo, e ele teve contato também com o judaísmo, com o cristianismo, como a gente viu. Então ele vai ter um estilo de pregação muito semelhante aos dos profetas do Antigo Testamento, e ele vai pregar, vai chamar o povo a quê? A submissão a Deus. Inclusive, assim, gente, fazem muita confusão com relação a isso. Alá não é um nome de Deus dos muçulmanos. Alá é a palavra árabe para Deus. Assim como a gente tem em português Deus, em inglês é God, em árabe é Alá. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi muito, por falta de entendimento, muitos pastores e tudo, colocarem Alá como se fosse o nome do Deus dos muçulmanos, como se fosse um outro Deus. E não, é só a palavra árabe para Deus. Então, cristãos árabes oram para Alá, porque é a língua deles. Então, na oração deles, eles vão falar Alá, mas eles não estão... então, os muçulmanos, eles não estão... Não é um outro Deus, não é o nome de Deus. É a palavra em árabe, Deus. E ele vai, então, Maomé vai chamar o povo, vai pregar a submissão a esse Deus, né, a Alá. E esse é o significado da palavra Islã, né, submissão. E muçulmano significa aquele que se submete. Vem de muslim, eu não sei como é que pronuncia, mas significa aquele que se submete. E o mais interessante de Maomé é que ele não se via como o fundador ou como um profeta de uma nova religião. Ele se entendia como continuador de toda a revelação divina à humanidade. Então, desde o Antigo Testamento, Jesus e agora Maomé, né, Mohammed,
o último profeta de Alá. Isso é muito importante porque se a gente pegar o Alcorão, a gente vai ver várias citações ali de Moisés, eles falam muito de Moisés, eles falam de Abraão, até porque os árabes se entendem como descendentes de Ismael, né? Então, se de Isaac nasceu os judeus, de Ismael nasce os árabes. Então, eles se veem muito como continuadores. Jesus, por incrível que pareça, é uma figura extremamente central no Islã. Só que, claro, ele não é entendido como Deus, até porque eles acreditam que Deus não possa nem assumir uma forma humana, que é a visão cristã de Jesus, né, Deus encarnado, e nem que Deus possa ter filhos. Inclusive, nós temos mesquitas que é escrito isso claramente, que Alá não pode ter filhos. Tanto que eles nem chamam o Deus de pai em circunstância nenhuma, porque Deus não é pai para eles, Deus não pode ter filhos. Então, quem é Jesus é um profeta que deveria ser ouvido, né? Ele é importante, ele é reinterpretado, é claro, e é muito interessante porque muitos estudiosos hoje acreditam que o Islã, ele sofre, entre aspas, ele recebe na sua visão de Jesus influência de tradições cristãs que foram posteriormente consideradas como heréticas, né? Como o que a gente chamaria de cristianismos heterodoxos. Porque tem alguns, a forma como o Alcorão fala de Jesus em certos momentos, lembra muito alguns textos apócrifos desses grupos heréticos, que, por exemplo, a gente falou dos gnósticos, né? Então, os gnósticos, eles diziam que Jesus não tinha um corpo físico, ele era um corpo aparente, assim, tipo um fantasma mesmo, e, consequentemente, Jesus não pode morrer na cruz, porque, né, não faz sentido, se ele é só espírito, como é que ele vai morrer na cruz? Então, nesses evangelhos gnósticos, que a gente chama, o que é que acontece? Quem morria crucificado? Judas ou alguma outra pessoa que se dizia, ele é parecido com Jesus, mas não foi o próprio Jesus. Para o Alcorão, Jesus também não morreu na cruz, porque Alá não permitiria que ele sofresse a morte dessa forma. Então, para eles, Jesus nunca morreu na cruz, Jesus não passou por isso, e, inclusive, eles acreditam, né, isso é um tanto lógico, que o evangelho que nós temos hoje não é o evangelho de Jesus, né, é um evangelho adulterado ali pelos primeiros grupos cristãos ali posteriores à vida de Jesus. Só que o politeísmo, ele era ainda muito forte ali na região da Arábia, como eu falei, e Meca era um centro religioso, ou seja, o lugar onde Maomé vivia e da onde ele estava pregando era um centro religioso politeísta. O lucro dos comerciantes vinha muito do culto politeísta ali praticado. Então, quando Muhammad ali aparece pregando contra o politeísmo e dizendo, olha, nós precisamos crer em um único Deus, essa pregação não agradou nenhum deles. E eles vão perseguir Maomé e ele foge para a cidade de Medina, né, que seria chamada Medina. E ali vai se formar a primeira comunidade muçulmana. Inclusive, é a partir dessa data da fuga de Maomé de Meca para Medina que os muçulmanos começam a contar o calendário. Então, é interessante, porque os judeus não têm o conceito de antes e depois de Cristo, eles estão no ano 5000 e pouco. Nós, né, cristãos aqui, estamos no ano 2023 depois de Cristo. Os muçulmanos estão, pelas contas, arredondando em torno de 1600, 1700, porque isso tudo está acontecendo no século VII, então é 600 e pouco, 646, se eu não me engano, Maomé morre. Então, a gente está nesse contexto, eles contam a partir da fuga de Maomé de Meca para Medina, é aí que eles começam a contar o calendário dele. E a mensagem islâmica ela vai se propagar muito rápido no Oriente, por vários fatores. Primeiro, porque ele é logicamente mais aceitável do que a concepção cristã de trindade. Isso é um fator muito importante do porquê que a trindade sempre foi tão atacada, porque ela não é racional. Não faz sentido nós falarmos, é um único Deus, mas em 3 pessoas. Aí vai ter a acusação de que, então não seriam 3 deuses? Então nós sabemos que não, mas de fora não soa muito lógico essa visão de trindade. Então, enquanto que a mensagem do Islã ela é do que a gente chamaria de unitária. Então, somente Deus, o Pai, entre aspas, né, seria Deus. E mais ninguém. Então, Jesus não é divino, nenhum dos profetas são divinos. Segundo fator é pressão mesmo, né? A partir de Medina, a gente vai começar a ter uma expansão militar mesmo. Maomé ele vai assumir o papel de um líder militar, né, porque a comunidade, um dos objetivos do Islã é justamente criar essa comunidade que ela é religiosa, ela é política,
e militar, né, uma comunidade unificada, um califado. E então eles vão pressionar também, ou seja por imposição, seja por conversão realmente, por acreditar na mensagem do Islã, ou por interesse, muitas pessoas no Oriente, principalmente, vão se converter ao islamismo, vão abraçar a fé muçulmana. Mas, a princípio, os muçulmanos eles vão deixar essa certa liberdade religiosa relativa. Só que judeus e cristãos vão pagar mais imposto do que todo mundo. A gente tem relato de cristãos que realmente eles reclamam muito da quantidade de impostos que eles têm que pagar, dos valores de impostos que eles têm que pagar, porque realmente era muito pesado a tributação em cima de qualquer um que não fosse muçulmano ali na região de domínios dele. Só que a maioria das pessoas ainda permanece cristãs. No caso do Ocidente, a expansão islâmica vai ser contida por Carlos Martel, que vai dar origem aos descendentes dele ao Sacro Império Romano Germânico e aos papas, né? E eles que vão conter ali, ou por guerra, ou por negociação diplomática mesmo ali. Os papas, principalmente, vão ser grandes diplomatas. O próprio Leão I era um grande diplomata, e a partir dele a gente tem muitos papas que realmente são bem... sabem lidar muito bem com confrontos e resolver conflitos. Os muçulmanos também estabeleceram domínios em regiões da Espanha e de Portugal, ali na Península Ibérica. E a igreja ali teve que resistir. Ao mesmo tempo, ela também vai ser influenciada pelo Islã. A gente vai ter ali na Espanha o desenvolvimento de um rito que a gente chama de moçárabe, por conta dessa influência dos muçulmanos ali, de um desenvolvimento que se dá nesse período, porque eles precisam se adaptar à nova realidade. Eles podem ser cristãos, mas não é tão simples assim quanto era antes. Então, em continuidade a essa ideia do Islã, uma das formas de se conter o avanço muçulmano foram as cruzadas, né, famosas cruzadas. Muita gente fala sobre isso, muita gente não entende o que foi as cruzadas, as motivações, o que de fato foi. Mas a questão é simples. O Ocidente ele não se renderia, não que o Oriente tenha feito isso, ok? A igreja no Oriente resiste até hoje à presença muçulmana ali. Só que o Ocidente ele não se renderia tão facilmente assim. Ele iria literalmente para a guerra contra os muçulmanos. Porque os imperadores, os nobres e os próprios papas não iam aceitar perder a autoridade que eles tinham, o poder que eles tinham no Ocidente. E eles vão, como eu disse, para cima dos muçulmanos. Como? Eles vão fazer expedições que vão visar 3 coisas. Primeiro, retomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, porque Jerusalém caiu, foi quase que um dominó em cidades cristãs que foram dominadas pelos muçulmanos. Então a gente tem Antioquia na Síria, Alexandria no Egito e por fim Jerusalém cai na mão dos muçulmanos. E as cruzadas então vão ter como objetivo retomar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, unir a cristandade, porque a gente viu já essa tensão entre igrejas do Oriente e igrejas do Ocidente, elas estão tendo problemas de relacionamento. Então, visava unir a cristandade e restaurar a estabilidade do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, porque eles estavam no centro, vamos dizer assim, do ataque dos muçulmanos. Eles estão muito mais próximos do que, por exemplo, Roma ou as igrejas ocidentais. Quem está sob ataque direto dos muçulmanos é o Império, em termos de Império Romano, é o Império Bizantino, é o Oriente cristão. E aqueles que foram à luta, foi prometido o perdão dos pecados e a entrada no paraíso. Que eu trouxe aqui a convocação que o Papa Urbano II fez. Ele disse o seguinte: eu digo aos presentes e ordeno que seja dito aos ausentes: Cristo está mandando. Todos os que forem e lá perderem a vida no caminho por terra ou no mar, ou na luta contra os pagãos, terão perdão imediato dos seus pecados. Isto eu concedo a todos os que marcharem em virtude do grande dom que Deus me tem dado. Então, com essas palavras, o Papa Urbano II convocou a primeira cruzada, que é oficial, né? A gente já tinha algumas cruzadas não oficiais, mas a primeira cruzada oficial foi convocada pelo Papa Urbano II, e ela foi basicamente uma marcha para Jerusalém, uma marcha à Terra Santa para conquistá-la. Então foram organizados os grupos militares, que eram liderados por nobres. Nesse período, militar é nobre,
e o Papa vai nomear o bispo Adelmar de Puy, a cidade onde ele era bispo, como seu representante e líder espiritual dessa primeira cruzada. Eles demoraram um bom tempo até chegar, de fato, em Jerusalém, mas quando eles conseguem reconquistar, eles vão estabelecer ali o reino cristão de Jerusalém. Então, a cidade santa agora pertencia de novo aos cristãos. Com isso, muitos dos cruzados vão acabar voltando para o Ocidente. A missão está cumprida. Nosso objetivo era reconquistar Jerusalém, nós reconquistamos, vamos voltar para Jerusalém. Só que isso, o reino ficou desprotegido, não tinha mais cruzados, não tinha mais gente para proteger. Então, os reis de Jerusalém, sucessores ali, a partir desse momento, eles vão ficar solicitando, principalmente para o Papa, né, e para o imperador do Sacro Império, que mandasse tropas para proteger a cidade, para garantir o domínio ali, né, cristão sobre Jerusalém. E o resultado disso são outras cruzadas. Normalmente se fala de 7 ou 8 cruzadas oficiais. Só que além dessa, a gente teve várias outras. Acho que diria que não dá nem para determinar exatamente quantas cruzadas a gente teve, porque a gente tinha expedições informais. Porque era uma forma de lucrar. Entendeu? Eu estou viajando pelo mundo, eu vou saqueando cidades, eu vou ganhando dinheiro. Então, era uma forma de lucrar, era uma forma de crescer socialmente, economicamente. Então, principalmente pessoas mais pobres vão fazer suas próprias cruzadas ali informais sobre a liderança de monges e figuras proféticas. Quem que são essas figuras proféticas? São diversas pessoas em toda a Europa que elas diziam ter visões com Deus, né, experiências com Deus e visões de Cristo ou de Maria, e eles acabavam atraindo multidões ao redor de si, e eles iam para cruzadas. Então, 7 ou 8 oficiais, mais inúmeras cruzadas extras oficiais. E de todas essas oficiais, somente a primeira, que foi essa que a gente viu, que reconquistou Jerusalém, e a sexta foram bem-sucedidas, porque os muçulmanos tomaram Jerusalém de volta, e todas as outras cruzadas foram tentativas de retomar Jerusalém de novo da mão deles, e só a primeira e a sexta que conseguiram fazer isso. E aí depois ele já caiu de novo e não teve mais êxito nessa reconquista. Só que não teve expedição só para o Oriente ali, para conquistar Jerusalém e as cidades que caíram sob domínio muçulmano. A gente teve cruzadas também para o Ocidente, porque territórios da Espanha e de Portugal estavam sob as mãos dos muçulmanos também. Era preciso reconquistar esses reinos para a Igreja. Então, eles também vão ser feitas também expedições para o Ocidente, ali para a Península Ibérica. Eu trouxe aqui uma imagem, assim, um quadro que retrata as cruzadas. E agora... Opa! Peraí, volta. Não, tá certo. E agora a gente vai falar sobre o Grande Cisma do Oriente. Esse é um evento muito importante, um marco muito grave até, eu diria, para a história da Igreja, porque, como nós já vimos já desde a época dos concílios ecumênicos, a Igreja do Oriente, né, as igrejas orientais e as igrejas ocidentais estão em tensão. E a principal igreja no Oriente é Constantinopla. A principal igreja do Ocidente é Roma. E desde o sétimo concílio ecumênico, que foi em 787, essas duas igrejas estavam em tensão. Elas não estavam conseguindo se relacionar bem. Muitas divergências doutrinárias, principalmente por parte do império da Igreja Ocidental ali com Roma, estavam causando problemas de relacionamento entre eles e estavam chegando num ponto deles já não mais conseguirem se enxergar como igrejas irmãs, porque diferença sempre teve. Desde o século I a gente tem diferença entre as igrejas. Só que chega um ponto ali em que essas igrejas não conseguem mais se ver como igrejas irmãs. E o Grande Cisma ele fala muito sobre isso. E quais seriam essas divergências doutrinárias? E principalmente por parte das igrejas orientais unidas a Constantinopla. Eles não reconheciam a autoridade universal do Papa, ou seja, eles negavam o papado, não aceitavam se submeter ao Papa, justamente porque eles não reconheciam essa instituição como algo histórico e divino. Foi algo que surgiu na história e que funcionava para o Ocidente, mas nós não vamos nos submeter a isso, porque isso não faz parte da doutrina dos apóstolos ou da forma que os apóstolos
organizaram a igreja. Eles também não abraçavam a doutrina do purgatório. A gente vai entender bem o que é o purgatório na próxima aula sobre reforma protestante, porque esse também vai ser um ponto de tensão entre os reformadores e a Igreja Católica Romana. E eles têm várias outras diferenças, e uma delas é sobre o credo niceno-constantinopolitano. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou dos concílios ecumênicos, a gente falou do credo apostólico. E a gente falou dos concílios, a gente viu que foram feitas em todos os concílios declarações de fé, que expressavam aquilo que foi decidido ou aquilo que a igreja chegou a um consenso de que era de fato a doutrina dos apóstolos. E uma dessas declarações de fé é o credo niceno-constantinopolitano, que é a declaração que foi feita junto ali no concílio de Niceia e de Constantinopla. Esse credo dizia o seguinte, ele é dividido em 3 partes, uma sobre o Pai, uma sobre o Filho e uma sobre o Espírito Santo. Na parte sobre o Espírito Santo, ele diz o seguinte, creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, que procede do Pai. O que aconteceu foi que no Ocidente foi acrescentada a expressão filioque, em latim, que significa e o Filho, na parte que fala da procedência do Espírito Santo. Então, o credo no Ocidente, até hoje, ele é recitado assim, nessa parte do Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, e junto com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado. Os cristãos orientais ali, principalmente ligados a Constantinopla, não vão aceitar essa inclusão. E mais uma vez a gente vê o Papa tentando empurrar essa inclusão para todo mundo. E eles não vão aceitar, porque para eles era uma heresia. Basicamente, você acrescentar essa expressão e o Filho, porque Jesus teria dito que no Evangelho que o Espírito Santo procede do Pai. Em João, ele vai falar sobre isso. Então, para eles era ir contra o ensino de Jesus, contra o ensino dos apóstolos, então nós não poderíamos aceitar essa ideia. E quando o patriarca de Constantinopla, que era Fócio nessa época, expressou essa recusa a adicionar o filioque ao credo, um emissário, o Papa envia um bispo emissário e ele vai entrar na catedral ou na igreja de Santa Sofia, que era a principal igreja de Constantinopla, e ele vai colocar sobre o altar uma bula de excomunhão. Ou seja, a partir daquele momento, a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla, a igreja de Roma excomungou a igreja de Constantinopla, ou seja, não eram mais irmãs. Depois de um tempo, vai ser retirada essa excomunhão, mas a tensão vai continuar, até porque a gente já teve uma excomunhão por parte de uma das igrejas. Isso no século IX, 800 e pouco. Em 1054, esse é o marco definitivo, porque a partir dessa primeira excomunhão, essa tensão aumenta mais ainda. E em 1054, o Papa de Roma e o patriarca, agora Miguel, de Constantinopla, eles vão se excomungar mutuamente. Então, se no primeiro caso ali, quem excomungou foi a Igreja de Roma, a Igreja de Roma falou, olha, vocês não são mais nossos irmãos, vocês são hereges. Agora, no caso de 1054, as duas igrejas estavam se excomungando mutuamente. As duas igrejas estavam dizendo uma para a outra, você não é nossa irmã, você caiu em heresia, nós não te reconhecemos mais como parte do mesmo corpo que nós. Então, esse evento ficou conhecido como o Grande Cisma do Oriente. Só que assim, esse termo ele é meio impreciso, justamente porque eu não tenho só igreja, eu tenho diversidade de igrejas orientais, eu não tenho só Constantinopla no Oriente. Então, quando a gente fala de Grande Cisma do Oriente, parece que a igreja, toda a igreja oriental rompeu com Roma. E não é assim que funciona. Primeiro porque eu tenho igrejas que não estão nem se metendo nessa discussão, é Roma e Constantinopla que estão discutindo. Tem igreja na Síria que nem sabe que elas estão brigando, porque não tem nada a ver com a história. Então, chamar de Cisma do Oriente é complicado por isso. É mais fácil a gente falar, talvez, de um cisma entre Roma e Constantinopla do que necessariamente essa nomenclatura de cisma do Oriente, É meio impreciso, historicamente. Eu trouxe uma imagem que representa, do lado de lá, esse lado aqui, nós temos o que seria, de fato, a Igreja Católica Apostólica Romana, porque a partir do cisma de 1054 a gente pode falar definitivamente da existência de uma Igreja Católica Apostólica Romana. O Ocidente cristão se torna católico romano. Toda a Igreja ocidental está debaixo
oficialmente do poder do Papa, a identidade católica romana, que é baseada no papado, principalmente, já está enraizada no cristianismo ocidental. Então, de fato, a partir desse momento, a gente pode falar de uma igreja católica apostólica romana, né? Ou porque, né, católica, a gente já entendeu por quê. Mas romana por quê? Justamente porque vai ter uma troca, uma mudança no critério de catolicidade da igreja. Lá quando Inácio, por exemplo, fala, ou quando os primeiros autores cristãos falam de igreja católica, o conceito de catolicidade deles é baseado na fé dos apóstolos. Então, é parte da igreja católica aqueles que professam a fé dos apóstolos. A partir desse ponto e da ascensão do papado, mais precisamente em 1054, o critério muda e passa a ser o papado. Ser católico, fazer parte da Igreja Católica, é estar submisso ao bispo de Roma, ao Papa. Então, por isso, católica romana, não é só católica. Há um adicional no critério. É romana, tem que estar em comunhão com o Papa de Roma. E do outro lado aqui, nós temos o que seria a igreja, que a gente chama hoje em dia, né, de Igreja Ortodoxa Bizantina ou Igreja Católica Ortodoxa. Eles são muito pouco conhecidos aqui no Ocidente, mas é uma tradição muito interessante, que é o lado de Constantinopla e todas as igrejas que seguiram, porque eles também vão adotar o nome de ortodoxo. A gente falou na aula passada dos concílios ecumênicos, a gente viu que várias igrejas se separaram já no quarto concílio, e elas vão adotar o nome de ortodoxa. Então, nós temos a Igreja Ortodoxa Siríaca, a Igreja Ortodoxa Copta, a Igreja Ortodoxa Armênia e a Igreja Ortodoxa Etíope, entre outras, que vão ter esse nome de ortodoxa já desde o concílio de Calcedônia, lá no século V. Então, esse grupo, esse primeiro grupo, que rompeu em Calcedônia com a Igreja Católica, a gente chama de ortodoxos orientais. Beleza? Deu para entender essa parte, né? Eles são os ortodoxos orientais. Em 1054, o que surge, entre aspas, as igrejas que rompem com a Igreja de Roma são as ortodoxas bizantinas. Por quê? Porque elas estão ligadas a Constantinopla, que era Bizâncio. Então, igrejas ortodoxas bizantinas, ou também nas igrejas católicas ortodoxas. Católicas porque elas reconhecem os concílios ecumênicos, porque elas, assim como a Igreja de Roma, mas elas são ortodoxas porque elas se entendem, né, como a igreja verdadeira, como a igreja que conservou a fé dos apóstolos, enquanto que Roma é que caiu em heresia. Então, igrejas ortodoxas, desse lado aqui nós temos as igrejas ortodoxas bizantinas, que é só para deixar claro, entender que ortodoxo oriental e católico ortodoxo ou ortodoxo bizantino são coisas diferentes. Porque como o nome é todo ortodoxo, parece que é tudo a mesma coisa, né? Mas não é, eles têm doutrinas muito diferentes, ritos muito diferentes. Lembrando que rito é ritual mais doutrina, não é só ritual. Então, vamos falar sobre um outro fator ali muito importante ao longo da história da igreja medieval, e muito falado e muito mal entendido, muitas vezes, que é a Inquisição. O que é a Inquisição? A Inquisição é um processo jurídico de interrogatório, onde a pessoa vai ser questionada. Tem muita confusão sobre isso, porque o povo fala Inquisição, já lembra o quê? Tortura. Pronto, torturou os hereges. Mas não é necessariamente assim que funciona. A gente tem todos os manuais, se a gente pegar os manuais de Inquisição, de fato, é liberada a tortura, mas tortura é utilizada em último caso, era preciso, não amenizando, né? Óbvio, tortura é ruim em qualquer contexto, mas é só porque às vezes é muito exagerado, o povo fala da Inquisição de um jeito muito exagerado, mas tinha um acompanhamento de um médico, inclusive, durante as sessões de tortura, para garantir que ninguém saísse morto. O objetivo não era esse. Até porque não faz sentido. Se é um processo jurídico onde eu estou interrogando a pessoa, se eu torturar a pessoa, ela vai chegar num ponto que ela não vai aguentar a dor e ela vai falar o que eu quero saber. Só que eu não quero que ela me diga o que eu quero saber, eu quero que ela me diga a verdade. Então não faz sentido eu ficar pressionando a pessoa através da tortura. Inquisição, então, o que de fato foi? Era um processo jurídico que foi aplicado na Igreja durante a Idade Média para uniformizar o cristianismo no Ocidente. Ou seja, a Inquisição está muito atrelada à ideia de papado, de todo mundo seguindo uma única forma de cristianismo. No caso,
foi realmente uma caça aos infiéis. Porque quem eram os alvos da Inquisição? Judeus, muçulmanos, ou qualquer um que se dizia cristão, mas não seguia propriamente o catolicismo romano. A partir desse ponto, então, não basta você ser católico, não basta você professar a fé dos apóstolos. Você tem que estar em comunhão com Roma, você tem que reconhecer a autoridade universal do Papa. Então, o objetivo da Inquisição era uniformizar o cristianismo no Ocidente. Com isso, vários grupos que viriam a ser considerados heréticos pela Igreja Romana vão ser caçados. Muita gente vai morrer de fato, não estou amenizando isso, realmente vai ter muita morte. Judeus, principalmente, vão ser muito caçados nessa época. Não só judeus que a gente chamaria hoje de ortodoxos, né, rabínicos, os próprios judeus que acreditavam, sim, que Jesus era o Messias, mas não seguiam o catolicismo romano, não seguiam o cristianismo propriamente dito. Eles eram judeus que acreditavam em Jesus, né, ou em Yeshua, né, em hebraico. Até eles vão ser perseguidos pela Inquisição, porque não encaixava nesse ideal, nessa uniformização que era ser católico romano. E, nesse período também, nós chegamos no ápice do papado. Ou seja, o papado ele vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, até que ele chega no seu auge, que é com o Papa Bonifácio VIII. Ele vai promulgar uma bula que é a Una Sancta. E essa bula vai dizer uma série de coisas, mas o que interessa aqui para justificar o ápice do papado é esse trecho, ali mais para o final até dela, que diz assim: por isso, declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário a salvação de toda criatura humana estar sujeita ao romano pontífice. Ou seja, não há salvação se você não tem comunhão com o Papa. É isso que essa bula vai definir. Por isso que a gente vê, então, esse ápice do papado. Ser salvo, para ser salvo, é preciso estar em comunhão com Roma, é preciso reconhecer a autoridade do Papa. Agora eu vou mostrar um outro lado da Idade Média, que muitas vezes é ignorado ou esquecido, justamente porque a gente foca nessa parte da Igreja, da Idade das Trevas, um período muito sombrio, e de fato foi, como nós vimos, né, um período muito sombrio para o cristianismo, mas nem tudo são trevas, também há luz na Idade Média. E a Idade Média ela é um período de muita produção teológica, de desenvolvimento teológico muito grande para o cristianismo, tanto no Oriente como no Ocidente. O desenvolvimento se dá de forma bem diferente. Até é interessante, eu estava lendo uma descrição de como era a cidade, a igreja de Constantinopla, nessa época ali da Idade Média. E é clara a distinção entre a produção teológica do Ocidente e do Oriente. Nesse trecho que descreveria, né, a Constantinopla dessa época, é dito que todo mundo discutia teologia, do mais simples ao mais rico, né, ao mais erudito. Ele vai dizer que você ia, né, claro, né, parafraseando para os nossos dias de hoje, você ia lá na padaria comprar o pão e a pessoa já começava a conversar com você sobre as duas naturezas de Cristo. Tá, mas Jesus é Deus e homem? Mas como que isso acontece? Então eles já viam, toda a população era envolvida na discussão teológica. Teologia não era algo do clero, era algo da igreja, e a igreja é corpo de Cristo. Então todo mundo poderia discutir teologia. Enquanto que no Ocidente a gente já vê o desenvolvimento de uma teologia que vai apontar muito mais para o clero. Então ser teólogo é coisa de clérigo, é coisa de gente que quer ser, né, no contexto ali, quer ser padre, que quer ser diácono, que quer ser bispo, ou até, quem sabe, chegar um dia ao papado. Não é coisa para o povo comum, para o servo que está lá no feudo, trabalhando até, né, sem nenhuma legislação trabalhista nem nada, se matando de trabalhar. Não é para ele fazer teologia, é para os clérigos, para os eruditos apenas. Mas a gente vai ter esse desenvolvimento teológico tanto no Ocidente como no Oriente, e eu decidi trazer aqui dois teólogos medievais que vão ser muito importantes para o desenvolvimento do cristianismo, do catolicismo romano medieval ali. E o primeiro deles é Anselmo de Cantuária, que era da região ali da Inglaterra, né? A Cantuária era a principal sede episcopal que a gente fala da Inglaterra. E ele era um monge beneditino, olha aí os beneditinos de novo, e ele foi eleito então para ser arcebispo de Cantuária. Ele é considerado o fundador do escolasticismo.
que é o escolasticismo? É um método filosófico ali, e teológico, de pensar, de interpretar e de ver o mundo. Então, que vai trazer muito a filosofia grega de volta para a teologia no Ocidente, principalmente. E vem de escolasticismo, porque nessa época a gente vê a formação das universidades, das escolas. Por isso, o escolasticismo era teologia produzida nas escolas. E é a corrente que vai predominar durante a Idade Média. A sua principal contribuição, eu diria, é a sua visão a respeito da expiação. Quando a gente fala de expiação, a gente está falando da obra de Cristo. Por que Jesus morreu na cruz? Qual que era o objetivo da morte de Jesus e quais são os efeitos do sacrifício de Jesus para nós hoje? E a gente tem várias visões, várias interpretações ao longo da história da igreja do porquê e por quem Cristo morreu. A interpretação de Anselmo ela é interessante porque o Ocidente, tanto o Ocidente quanto o Oriente, meio que se uniformizou a interpretação, a ideia da morte de Jesus como um resgate. Então, o resgate é, né, se uma pessoa for sequestrada, por exemplo, eu vou e pago resgate para que ela seja livre. No contexto ali estava muito atrelado à escravidão. Então, eu pagava a liberdade daquele escravo, eu pagava o resgate daquele escravo. E a ideia geral, tanto no Ocidente quanto no Oriente, era da morte de Jesus interpretada dessa forma, um resgate. Nós éramos escravos de Satanás, do pecado e da morte. Cristo vem e pela sua morte ele vence, ele derrota os poderes das trevas e nos resgata, nos transportando para o reino de Deus. Anselmo ele vai trazer uma interpretação meio diferente, uma outra visão para a morte de Jesus, que a gente chama de satisfação vicária. A ideia de Anselmo é o quê? O que é pecado? É transgressão da lei de Deus e uma ofensa à sua santidade. Ou seja, nós temos um Deus ofendido e irado. Esse Deus é justo. Ele não pode simplesmente... te perdoo. Não, você pediu perdão, então vou te perdoar. Não, ele precisa que haja uma satisfação à sua honra que foi ofendida. E o ser humano não tinha como pagar essa dívida que ele contraiu com Deus. Não tinha como. Por mais que ele se esforçasse, nada que ele fizesse iria satisfazer a justiça de Deus, iria reparar a honra desse Deus que foi ofendido pelo seu pecado. Então é necessário que o próprio Deus pague essa dívida. Como ele faz isso? Em Cristo. Ele assume a natureza humana, ele assume a forma humana, ele se entrega na cruz e pela sua obediência, Cristo paga a dívida. A gente vai ter uma outra interpretação que vai se desenvolver na reforma a partir da ideia de Anselmo, que é da substituição penal, que Cristo paga a dívida recebendo a punição do pecado. Para Anselmo não é isso que acontece. Para Anselmo, Jesus paga a dívida pela sua obediência. Tanto que alguns teólogos da Idade Média vão dizer que uma gota do sangue de Jesus já seria suficiente para pagar todo o pecado do mundo inteiro. Porque a questão não é a morte dele. Essa foi a forma como Deus quis que acontecesse, para realmente ser marcante, para mostrar as consequências, o peso do pecado. Mas Cristo paga a dívida e nos resgata, nesse contexto, ele satisfaz a justiça de Deus pela sua obediência e não suportando a punição do pecado. Isso vai influenciar todo o catolicismo medieval futuro. E outro teólogo que eu trouxe, esse já é mais conhecido, é Tomás de Aquino, que é considerado o maior teólogo ocidental da Idade Média e não é para menos. Toda a teologia, filosofia, todo o pensamento de Tomás de Aquino vai ser a base do catolicismo latino futuro até os dias de hoje. Então, o que a gente chama de tomismo. Tudo que ele falou, tudo que ele pensou, vai ser a base para a doutrina católica latina que a gente tem até os dias de hoje, tudo. E qual que é a contribuição, vamos dizer assim, para Tomás de Aquino, ou o diferencial de Tomás de Aquino para a teologia cristã? É que ele vai recuperar a teologia de Aristóteles no pensamento cristão. Como assim recuperar? Até esse momento, geral também, quando a gente falava de uma interação entre filosofia grega e teologia cristã, era a filosofia de Platão, o platonismo. Então, aquela coisa que a gente até viu na aula sobre os gnósticos, que é a divisão do mundo material, o mundo espiritual, o corpo é mau, a matéria em si é mau, que o espírito, que é bom. Toda essa ideia, esse platonismo é que vai influenciar a teologia cristã até esse momento.
A partir de Tomás de Aquino, a filosofia que vai influenciar é a de Aristóteles. Aristóteles era muito mais da razão. Então, Aristóteles, a gente está falando de raciocínio lógico, a gente está falando de ética. Ética aristotélica é muito interessante. Aristóteles vai dizer que vícios são extremos e virtude é o equilíbrio. Então, sempre tem que estar buscando uma atitude equilibrada para ser virtuoso. E isso vai influenciar o pensamento de Tomás de Aquino, a teologia dele e, consequentemente, todo o catolicismo posterior. Por isso que ele é tão importante para a história da Igreja. E, para concluir, as cruzadas, Inquisição, todos esses desvios doutrinários que a gente vai entrar melhor na semana que vem, na aula que vem, sobre reforma protestante. A gente vai ver uma verdadeira crise doutrinária que se alastrou pela Igreja ocidental nesse período da Idade Média, mas tudo isso demonstra, de fato, a corrupção, né? Como a Igreja se corrompeu ao longo desses 1000 anos, né? Que a Idade Média é arredondando aí 1000 anos, e, mais uma vez, assim como foi na época dos mártires, Deus não se esquece da sua Igreja. E essa frase vai ser dita, inclusive, por alguns reformadores, depois das trevas, luz. Aí a gente vai entrar na próxima aula sobre reforma protestante. Isso.